Salmo 51, versículo de número 1, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Aplauda bem forte ao nosso Deus, que ele é digno de toda adoração e de todo louvor no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós acabamos de ver a palavra, mas antes gostaria de compartilhar algo com a igreja no nome de Jesus. Amém? Irmãos, enfrentando o que você venha enfrentar na tua vida. Amém? Eu quero dizer algo para você nessa noite. Não desista. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Passe pelo que você passar ou tiver que passar na tua vida. Não desista, não pare. Glória a Deus. Porque há um Deus que tem cuidado de você a todo momento. Não desista, porque há um Deus do céu que não desistiu e não vai desistir de você. Amém? Por maiores que você ache que sejam as lutas, o teu Deus é maior do que as tuas lutas. Glória a Deus. E é poderoso para te dar a vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, hoje, ao sair de casa para vir à igreja, antes de eu abrir o portão, eu me deparei com um rapaz que subiu cantando e louvando. Uma dessas pessoas que fica vagando, caminhando, e ele deu um sorriso tão lindo para mim, e olhou para mim e disse assim: você está elegante. E eu sorri para ele. E de repente ele firmou os olhos em mim e disse assim: você é servo de Deus? Falei: sou, pela misericórdia de Deus. E ele olhando para mim firme, ele disse assim para mim assim: não faça como eu. E aquilo me, como se me tivesse paralisado, sabe? Ele falou assim: não faça como eu. No momento de luta, no momento de dificuldade, eu desisti. E aí ele olhando para mim, ele disse assim: porque uma palavra sua pode mudar a vida das pessoas. E aquilo me chamou muita atenção. E ele falou para mim assim: só Deus sabe como a minha alma anseia dentro de mim o desejo de voltar. Irmãos, e eu entendi o que Deus queria dizer naquele momento. E eu olhei atrás e eu falei: se eu preciso dizer isso para a igreja, não pare. Porque há um projeto de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Há pessoas que dependem de você. Há pessoas que precisam de você firme na presença de Deus. Há pessoas que precisam ver você orando, você louvando. A tua casa necessita de você na presença de Deus. Então às vezes você deve estar falando: mas está difícil, não está fácil para mim.
Por mais que seja difícil para você, não pare, não desista, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Glória a Deus. Sabe que a palavra de Deus ela diz que a alegria de Deus é a sua força, é a minha força. Glória a Deus. Deus, Ele se alegra quando nós se esforçamos para estar na casa dele, quando nós se esforçamos para orar, quando nós se esforçamos para buscar pela vida de alguém. Deus, Ele se alegra, diz que isso, a alegria de Deus é a nossa força. Você consegue imaginar isso? Glória a Deus. Você consegue imaginar você passando por luta, por dificuldade, mas não desistindo, buscando, e Deus é aquela alegria. Esta é minha serva, esse é o meu servo, eu me alegro neles, porque eles não desistem, eles têm um propósito no coração e eles creem que eu sou teu Deus, o seu Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não pare, não desista, em nome de Jesus. Ao céu, ao reino preparado para mim e para você. Glória a Deus. Amém? Lá fora tem pessoas que têm o desejo de estar novamente na casa do Pai, de estar na presença de Deus, de se alimentar com o verdadeiro pão vivo que é Jesus, a palavra, os ensinamentos de Deus. Lá fora tem pessoas com conhecimentos que desistiram no meio do caminho. Que você não seja mais um, mas que você seja aquele que permanece até o fim com Cristo, até o grande dia do Glória a Senhor. Deus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte. Irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, Salmo 51, ela fala sobre arrependimento. Amém? E algo que chama a atenção nessa palavra é o versículo de número 3, que diz assim, que nós acabamos de ler: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que o rei Davi vai dizer. Esse salmo ele fala sobre o momento que o rei Davi ele pecou com Betseba. Eu creio que aqui todos conhecem a história de Davi. Pecou, caiu, mandou matar Urias. Era o dia dele estar na guerra, mas ele resolveu não ir, não orar, não estar presente na guerra, e Davi caiu. Só que Davi está dizendo assim: olha, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes você deve estar dizendo nessa noite: mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso nessa noite? É que infelizmente muitas pessoas elas sabem dos teus erros, dos seus pecados e das suas falhas, e sabem que tudo aquilo que ela pratica, tudo aquilo que ela está fazendo, não agrada a Deus. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja nessa noite, e num ato de fé você responde: quem aqui quer ser salvo? Amém. Bem forte, diga glória a Deus. Quem aqui quer ser salvo? Quem aqui quer morar no céu? Irmãos, então nós precisamos confessar os nossos pecados, porque para Deus não há pecadinho e não há pecadão. Tudo que nós erramos, que nós falhamos, são o quê? Pecados diante de Deus. Às vezes nós nos
Já aconteceu com você de alguma pessoa não pedir perdão para você? E daí ela fazer a mesma coisa com você? Quem aqui já aconteceu isso? Se ela cometeu a mesma coisa, significa que não houve o quê? Diga, arrependimento. Não houve arrependimento. Quando acontecer, nós temos que fazer assim: olha, eu te perdoo sim, no nome de Jesus, mas não cometa mais isso. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos que confessar o nosso pecado, mas não cometer mais as mesmas falhas. O rei Davi estava dizendo assim: olha, aqui na palavra dele, eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que era mal perante aos teus olhos. Davi sabia que tudo aquilo que ele tinha feito estava trazendo prejuízo para a sua própria vida. Irmãos, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós estamos causando prejuízo para a nossa própria vida. E é isso que nós precisamos entender. E que quando nós pecamos, nós estamos pecando contra quem? Deus. Contra quem? Nós estamos pecando contra Deus. E isso é algo muito sério. Às vezes ela está perguntando: mas por quê? Porque o pecado, o erro, nos afasta de quem? Deus. Nos afasta de Deus. Não é que Deus saiu da nossa vida, somos nós que se afastamos de Deus. Amém? Irmãos, entenda o seguinte: se nós queremos realmente ser salvos e o pecado nos afasta de Deus, olha que coisa séria. A Bíblia diz que o quê? Que só há um nome dado entre os homens que importa que sejamos? Diga, salvos. E que nome é esse? Que nome é esse? Se o pecado me afasta de Deus, eu estou longe de quem? Eu estou longe de quem? Diga, Jesus. E se eu estou longe de Jesus, e o único nome que importa que seja
por algo que ele fez. Ele libera perdão, mas por algo que ele próprio fez, ele não consegue se perdoar. E ele fica remoendo isso para o resto da vida. E isso traz prejuízo para a tua vida espiritual. Amém? Irmãos, você sabia que mágoa é uma porta escancarada para o inimigo habitar na nossa vida? Quantas pessoas têm essa porta aberta? Ah, mas me falaram isso. Ah, mas me falaram aquilo. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você guarda isso no teu coração, para que você venha fechar essa porta do inimigo. Amém? Você sabia que há aqueles que você não pode falar nada? Quem sabia, diga amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes você tem que tomar cuidado. Parece que, como se diz aquele ditado, parece que você está pisando, hein? Parece que está pisando, hein? Você tem que ir com jeito, sabe? Poder conversar, porque por qualquer coisa a pessoa se dói, se magoa. Irmão, você sabia que isso nós temos que colocar diante de Deus? Para que Deus venha mudar o nosso coração? Para que Deus venha trabalhar, fortalecer a nossa vida? Porque isso acaba sendo o quê? Diga, pecado. E isso nos afasta de Deus. Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Quando Deus fala com a gente, é porque Deus nos ama. Glória a Deus. Às vezes o pastor está pregando, e meu irmão, há pastores que ele tem que tomar cuidado. Eu prego a palavra, eu vou pregar a palavra, vou continuar pregando a palavra, dou a quem? Sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de quem? Deus vai cobrar de mim, Senhor. Eu já contei uma história da igreja, e isso é algo sério. O pastor sabia que tinha um homem importante na igreja, de um ministério aí. Não vou dizer o ministério por questão de ética. E esse homem, ele estava em fornicação. E esse pastor nunca pregou sobre fornicação, porque esse homem trazia uma condição boa para a igreja. E aconteceu que um dia trocou esse pastor. O primeiro culto desse pastor, o que ele pregou sobre o quê? Ele pregou sobre o quê? Fornicação. Que encerrando o culto, quem que procurou o pastor? Esse homem. E ele diz assim: olha, pastor, eu estou há muito tempo nessa prática, e eu não sabia que era pecado. Glória a Deus. Quando nós não pregamos a verdade, nós ocultamos a verdade de Deus. E isso também é o quê? Pecado. E Deus vai cobrar de cada um. Então, o que eu estou pregando aqui hoje, direcionado por Deus, é que você venha confessar os teus pecados, seja o que for, mas unido ao arrependimento verdadeiro de coração, para que você venha de uma vez por toda arrancar da tua vida tudo aquilo que não agrada a Deus e que está trazendo prejuízo para a tua vida espiritual.
apresentados diante dele. Irmãos, aquele que deve, não tem como, aquele que tem temor a Deus, não tem como ele deitar na sua cama de consciência tranquila. Porque aquele que ama, tem temor a Deus, porque o pecado acusa ele. Acusa. E você sabe o interessante? Você quer ver se acontecer de manifestar o Espírito? Como que a gente vai orar? Eu conheço, hoje eu estou contando aqui para vocês entenderem alguém, não vou dizer o nome da pessoa. Ele estava na casa dele e de repente começou algo entre a filha, a esposa e o marido. É de outra cidade, tá? Cidade próxima aqui. E de repente o telefone toca. Ele atende. Dentro de uma casa, irmãos, tinha um demônio manifestado. Vem aqui nos ajudar, vem aqui orar. E ele olhou para as mãos que tinha começado a confusão e disse assim: e agora? Por que vocês não vão lá? Porque dentro dele ele sentiu o quê? Como que ele ia lá? O que ele fez? Se trancou dentro do quarto, dobrou o joelho e falou assim: Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu preciso ir lá. A minha esposa até lembra disso. Eu preciso ir lá, eu preciso estar lá, me ajuda, me perdoa. Irmãos, pela misericórdia de Deus, quando ele chegou lá na casa, o demônio já tinha ido embora. Pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, nós não sabemos a hora, o momento em que Deus quer nos usar. Glória a Deus. Isso não importa se é pastor, se é obreiro ou se é membro. Deus usa a todos. Então não deixe nenhum impedimento te afastar e não deixar que Deus venha te usar. Glória a Deus. Porque Deus pode requerer de você, usar você dentro da sua própria casa, no teu trabalho, na rua, no dia a dia. Deus, Ele pode te usar a qualquer momento. Glória a Deus. Que você não venha ter nada no teu coração ao qual venha te acusar, mas que você venha estar livre para servir a Deus com o coração e com a consciência tranquila. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes eu tomava conta de obreiro e eu falava: vai lá e embora, vou. Vai lá, coloca a mão e manda embora, vou não. Porque sabia que poderia ser o que? Acusado. Porque nós sabemos dos nossos erros. E o inimigo também sabe se nós estamos no erro. Por isso eu não confesso meus pecados. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos morar no céu, não deixe nada atrapalhar isso. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre eu gosto de fazer para a igreja. Se Jesus falar assim: chegou a tua hora, eu vou te buscar, há uma certeza no teu coração que você vai para o céu? Amém? Ou gera uma dúvida? Se gerou uma dúvida, é o momento da gente fazer o quê? Se arrepender. Você sabia que tem cristão
que tem medo da morte? Quem sabia levantar a mão? Por que tem medo da morte? Porque não tem certeza da sua salvação. Quando o cristão tem certeza da sua salvação, irmão, dentro do coração dele, olha, Jesus pode me levar a hora que ele quiser, porque eu sei que eu vou estar com ele na hora. Essa tem que ser a certeza do homem e da mulher de Deus. Amém? Agora, dizer que somos perfeitos, nós não somos, todos nós temos falha. Até que aquele que fala que não tem pecado se faz o quê? Mas todos os dias, a todo momento, nós temos que estar diante de Deus. Senhor, me perdoa. E deitar, Senhor, olha, se eu cometi algo que não agradou ao Senhor, me perdoa. Purifica, lava, meu Deus, com teu sangue precioso, e ficarei mais branco do que a neve. Porque a gente não sabe se vamos deitar e se vamos o quê? Acordar. A gente não sabe. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós só sabemos o agora que estamos aqui. Amém? Por isso que cada culto nós temos que tratar como se fosse o nosso último culto. Fazer a nossa melhor adoração a Deus. O nosso melhor louvor a Deus. Te dê a oportunidade, agarrar as oportunidades, exaltar o nome do Senhor de todo o nosso coração, porque pode ser que não haja amanhã. Porque chegando diante de Deus, não tem como dizer para Deus assim: Senhor, como eu já acabei de falar, Senhor, eu não conheci, eu não sabia, ninguém pregou isso para mim. Irmãos, eu tenho certeza que na igreja alguém já pregou isso para você. Amém? Eu tenho certeza que alguém bateu na sua porta um dia, pregou na sua porta, na sua casa. Eu tenho certeza que alguém parou você na rua, no trabalho, e falou de Jesus para você. É assim ou não é? Sim. Irmãos, nós recebemos a palavra. Nós estamos recebendo a palavra. Amém? Amém. Irmãos, vamos prestar conta por cada palavra que nós recebemos no nosso coração. Porque nós recebemos, Senhor. Amém? A palavra tem falado por nós. Nós não somos mais inocentes. Somos o quê? Conhecedores da verdade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarde essa palavra no coração. Se você confessar os seus pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar você de todo pecado e de toda injustiça. Amém? Amém? Seja o que for. Às vezes você fala assim: mas isso é insignificante. Você acha que é pecado? Se é pecado, confesse. Fala para Deus. Se você errou contra alguém, peça perdão para Deus, mas também peça perdão para você. Precisa pedir perdão para Deus. Por isso que eu sempre falo sobre casais. Hoje é reunião de família. Se houve traição, tem que pedir perdão para Deus e também pedir perdão para o marido ou para a esposa. Aí que o negócio. Por isso é melhor não. Melhor não. Porque vai chegar um momento. Se não pedir aqui, diante do Senhor, no dia do julgamento, a esposa ou o marido vai estar do lado. Mas eu não vou falar, ele vai assim. Diante, quando Jesus colocar os olhos em fogo, irmãos, nós vamos soltar tudo para fora. Porque os olhos que da Bíblia fala que são como chamas de fogo. Lá nós vamos confessar. E aí, a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, vai ficar sabendo de Deus. É verdade, não é? E daí vai chegar o momento que Deus vai separar o da esquerda da direita vai separar as ovelhas do bode. E vai dizer assim:
Apartai de mim, eu nem vos conheço, porque você não teve compromisso. É forte. Seja lançado no lago de... Irmãos, esse dia vai chegar. E não vai ter acepção de pessoas. Vai chegar para todos. Alguns vai dizer assim: Deus, Senhor, eu preguei, eu profetizei. Alguns vão dizer eu rodei. Alguns vão dizer assim: sou dizimista, sou perdoso. O quê? Eu nem te conheço. Você não tem compromisso comigo. Amém? Amém. Confesse teus pecados, seja o que for. Dobra o teu joelho no momento oportuno, fale com Deus. Amém? Fale com o nosso Senhor. Se concede o mais rápido possível, o mais urgente possível com o nosso Senhor. E tenha uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de glória, em nome de Jesus. E seja um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Deixa Deus te usar. Se lance na mão do Senhor e fala para Deus: me usa, eis-me aqui, Senhor. E pode ter certeza, você vai ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Através da tua vida, não só a tua casa, mas muitas vidas vão ser alcançadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nosso Deus. Em nome de Jesus. Em glória a Deus.